Pessoal, hoje é a leitura do livro Os Pensadores, que é uma coletânea da obra de Aristóteles, e eu vou ler sumário, tópico 7, dos argumentos sofísticos 159, Metafísica, livro 1 e 2, 205, Ética Nicômaco 245, Poética, tradução, página 443, comentário 473, índice analítico 503, índice onomástico 515, biografia 527. Tópicos de Aristóteles, livro 1. Nosso tratado se propõe a encontrar um método de investigação graças ao qual possamos raciocinar, partindo de opiniões geralmente aceitas sobre qualquer problema que nos seja proposto. E sejamos também capazes, quando a replicamos a um argumento, de evitar dizer alguma coisa que nos cause embaraços. Em primeiro lugar, pois, devemos explicar o que é o raciocínio e quais são suas variedades, a fim de entender o raciocínio dialético, pois tal é o objetivo de nossa pesquisa no tratado que temos diante de nós. Ora, o raciocínio é um argumento em que, estabelecida certas coisas, outras coisas diferem se deduzem necessariamente das primeiras. A. O raciocínio é uma demonstração, entre aspas, quando as premissas das quais partes são verdadeiras e primeiras, ou quando o conhecimento que delas temos provém originariamente de premissas primeiras e verdadeiras. E por outro lado, B. O raciocínio é dialético, entre aspas, quando parte de opiniões geralmente aceitas. São verdadeiras, entre aspas, e primeiras, entre aspas, aquelas coisas nas quais acreditamos em virtude de nenhuma outra coisa que não seja elas próprias, pois no tocante aos primeiros princípios da ciência é descabido buscar mais além o porquê, as razões dos mesmos. Cada um dos primeiros princípios deve impor a convicção de sua verdade em si mesmo e por si mesmo. São, por outro lado, opiniões geralmente aceitas, entre aspas, aquelas que todo mundo admite, ou a maioria das pessoas, ou os filósofos, entre outras palavras, todos, ou a maioria, ou os mais notáveis e eminentes. O raciocínio, C, é contencioso, entre aspas, ou erístico, entre aspas, quando parte de opiniões que parecem ser geralmente aceitas, mas não o são realmente. Ou, então, se apenas parece raciocinar a partir de opiniões que são ou parecem ser geralmente aceitas, pois nem todas as opiniões que parecem geralmente aceitas o é na realidade. Com efeito, em nenhuma das opiniões que chamamos geralmente aceitas, a ilusão é claramente visível, como acontece com os princípios dos argumentos contenciosos, nos quais a natureza da falácia é de uma evidência imediatista, e em geral até mesmo para as pessoas que de pouco entendimento, assim pois, dos argumentos erísticos que mencionamos, os primeiros merecem realmente ser chamados raciocínios, entre aspas. Mas ao segundo, devemos reservar o nome de raciocínios erísticos, entre aspas, ou contenciosos, entre aspas, e não simplesmente raciocínios, entre aspas, visto que parecem raciocinar, mas na realidade não o fazem. Mais ainda, além de todos os raciocínios que mencionamos, existem os paralogismos, os falsos raciocínios, que partem de premissas peculiares às ciências especiais, como acontece, por exemplo, na geometria e em suas ciências irmãs. Com efeito, dessa forma de raciocínio parece diferir das que indicamos acima. O homem que traça uma figura falsa raciocina a partir de coisas que nem são primeiras e verdadeiras, nem tampouco geralmente aceitas. Com efeito, o modo de proceder desse homem não se ajusta à definição. Ele não pressupõe opiniões que sejam admitidas por todos, ou pela maioria, ou pelos filósofos, isto é, por todos,
pela maioria ou pelo menos mais iminentes, mas conduz o seu raciocínio com base em pressuposto que, embora apropriados à ciência em causa, não são verdadeiros. Seu paralogismo se fundamenta ou numa falsa descrição dos semicírculos ou no traçado errôneo de certas linhas. O que precede deve estender-se como uma visão sinóptica das espécies de raciocínio, de modo em geral, tanto que no que se refere às que já discutimos como às que já discutimos mais tarde, podemos dizer que a distinção já feita entre eles serão eficientes, pois não é nosso propósito dar a definição exata de cada uma delas, desejamos apenas descrevê-las em linhas gerais e cremos que, do ponto de vista do nosso método de investigação, basta que possamos reconhecer de algum modo cada uma delas. 2. Depois do que precede, devemos dizer para quantos e quais fins é útil este tratado. Esses fins são 3. O adestramento do intelecto, as disputas casuais e as ciências filosóficas. Que ele é útil como forma de exercício, o adestramento é evidente à primeira vista. A posse de um plano de investigação nos capacitará para argumentar mais facilmente sobre o tema proposto. Para as conversações e disputas casuais é útil porque, depois de havermos considerado as opiniões defendidas pela maioria das pessoas, nós as enfrentaremos, não nos apoiando em convicções alheias, mas nas delas próprias, abalando as bases de qualquer argumento que nos pareça mal formulado. Para o estudo das ciências filosóficas é útil porque a capacidade de suscitar dificuldades significativas sobre ambas as faces de um assunto nos permitirá detectar mais facilmente a verdade e o erro nos diversos pontos e questões que surgirem. Tem ainda utilidade em relação às bases últimas dos princípios usados nas diversas ciências, pois é completamente impossível discuti-los a partir dos princípios peculiares à ciência particular que temos diante de nós, visto que os princípios são anteriores a tudo mais. É à luz da opinião geralmente aceita sobre as questões particulares que eles devem ser discutidos. Essa tarefa compete propriamente ou mais propriamente à dialética, pois esta é um processo de crítica onde se encontra o caminho que conduz aos princípios de todas as investigações. Estaremos em plena posse da maneira como devemos proceder quando nos encontramos numa posição semelhante à que ocupamos face à retórica, à medicina e outras ciências ou arte desse tipo. Refiro-me à capacidade de fazer que nos propomos mediante ao uso dos materiais disponíveis, pois o retórico não lançará mão de qualquer método para persuadir, nem o médico para curar. Entretanto, não se omite nenhum dos meios disponíveis. Diremos que seu domínio da ciência é adequado. 4. Em primeiro lugar, pois, devemos ver de que partes consta nossa investigação. Se compreendêssemos a respeito de quantas coisas e que espécie de coisas se argumenta, de que materiais partem as argumentações. B. De que maneira podemos estar bem supridos desses materiais, teríamos alcançado suficientemente nossa meta. Pois bem, os materiais de que partem os argumentos são iguais em número e idênticos aos temas sobre os quais versam raciocínios. Com efeito, os argumentos partem de proposições, entre aspas, enquanto os temas sobre os quais versam os raciocínios são problemas, entre aspas. Ora, toda proposição e todo problema indica ou um gênero ou uma peculiaridade ou um acidente, já que também a diferença aplicando
como se aplica a uma classe ou gênero, deve ser equiparada aqui ao gênero. Entretanto, como aquilo que é peculiar a uma coisa qualquer, uma parte significa a sua essência e outra parte, vamos dividir peculiar entre aspas nas duas partes mencionadas, chamar entre aspas definição, fecha aspas, a que indica a essência, enquanto o restante adotaremos a terminologia geralmente usada a respeito dessas coisas, referindo-se-nos a ele como uma propriedade, entre aspas. O que acabamos de dizer torna mais claro que, de acordo com nossa presente divisão, os elementos são 4 ao todo, a saber, definição, propriedade, gênero e acidente. Se suponha que, com isto, queiramos dizer que cada um desses elementos enunciados isoladamente constitua por si mesmo uma proposição ou um problema, mas apenas que é deles que se formam tanto os problemas quanto as proposições. A diferença entre um problema e uma proposição é uma diferença que na construção da frase. Porque se nos expressarmos assim, abre aspas, um animal que caminha com 2 pés, é a definição do homem, não é? Ou, abre aspas, animal é o gênero do homem, não é? Fecha aspas, o resultado é uma proposição, mas se dissermos, abre aspas, é animal que caminha com 2 pés, a definição do homem, não é? Ou, abre aspas, o animal ou seu gênero, ou não, é resultado. O resultado é um problema. E do mesmo modo, nem todos os outros casos, naturalmente, pois os problemas e proposição são iguais em número, pois cada proposição podemos fazer um problema se mudarmos a estrutura da frase. Parei na página 11, parei no tópico, parei na parte 4.